compartilhando já? Sim. Tá, então a ideia dessa apresentação é mostrar um pouquinho do que eu organizei de material, e a ideia desse material é para a gente enviar para esse seminário estadual de ambiente e saúde, que vai ter agora. As inscrições também vão até segunda-feira, se eu não me engano. E eu resolvi colocar numa apresentação assim que eu acho que fica melhor de visualizar. E a ideia um pouco dessa organização desse material, a Márcia tinha me sugerido a gente organizar um pouquinho desse material para enviar para esse evento do trabalho que a gente já tinha feito sobre leishmaniose. E aí o que eu sugeri para ela é que talvez a gente pudesse focar um pouquinho nesse aspecto das justificativas por trás da utilização dessa metodologia de combate à doença, que é a eutanásia, e quais são então as justificativas que a Organização Mundial da Saúde dá para utilizar a eutanásia, e também quais seriam os outros caminhos possíveis, e qual a situação atual desses outros caminhos possíveis para quem da eutanásia. Então, o primeiro documento que a gente tem que detalha assim, informações sobre a leishmaniose visceral e quais seriam as medidas que deveriam ser tomadas é esse documento que se chama Las Leishmaniases da OMS de 1984. E uma coisa interessante é que a respeito quando esse documento vai começar a falar sobre o controle dos reservatórios caninos por conta da doença, eles já logo de cara explicitam que vai ser a discussão um pouco que eu vou fazer aqui, e que é a problemática de que poucas comunidades estariam dispostas a aceitar que se eliminassem os cães e os seus animais de forma indiscriminada. Então, mesmo nessa época onde as informações eram mais reduzidas do que a gente tem hoje, já se tinha com clareza que essa percepção de que não é uma tarefa fácil você tentar eutanasiar todos os animais soropositivos, principalmente em ambientes urbanos. Então, só que aí ela apresenta também indícios de que a eutanásia já funcionou, e por isso a recomendação da Organização Mundial da Saúde para a utilização da eutanásia para o combate da leishmaniose. Então, o primeiro exemplo que ele dá é que na região do Mediterrâneo, durante uma ação forte de eutanásia de cães para combater a raiva, essa ação teve uma influência direta na redução de leishmaniose visceral em vários lugares, o que já indicou que esse tipo de ação teria impacto no número de casos de leishmaniose. O outro exemplo, e aí também nos próximos slides eu vou passar em alguns países assim, porque o principal exemplo sempre que eu dou e que eu conheci era a China, mas também tem alguns outros exemplos que eu encontrei pesquisando nos documentos da OMS de casos de sucesso de países que conseguiram combater a leishmaniose utilizando a eutanásia. Então, a China, nos anos 1950, teve um problema muito grande com a leishmaniose visceral, e aí mais pra frente eu vou até mostrar que eu peguei outros dados, tá no slide mais pra frente, que nesse período de 1950 a 1958 a China fez um mutirão assim no país, tentando tratar todos as pessoas que ficavam doentes com leishmaniose visceral, um forte trabalho de controle vetorial e uma política de eliminação rígida de 100% dos animais que fossem infectados com essa doença. Outro exemplo que você encontra muito na Organização Mundial da Saúde também é o exemplo do Brasil.
Então eles usam muito o exemplo do Brasil dentro desse período de 1950 até 1963, 1964, mas também, inclusive no período da ditadura também, eles têm exemplos de sucesso, principalmente em relação à questão dos testes. Então, isso é interessante até, eu fiquei pensando muito em relação à Covid, que a gente discute testes e se o Brasil teria experiência nisso, e a leishmaniose é um exemplo de que o Brasil ele era referência nessa questão da testagem, principalmente nesse período entre 1950 e 1980, até eu acho que o período exato é 1950 até 1986, que o Brasil fazia muitos testes todo ano, mas também eu vou voltar nisso um pouquinho mais para frente. Então, ainda nesse informe técnico, ele trazia essa questão da eutanásia como algo que já tem comprovação de que funcionou em alguns lugares, só que ele, ao mesmo tempo, ele tinha, até esse momento, ele tinha uma visão de que se você está num lugar onde essa taxa de endemicidade fosse baixa, e que não tivesse tanto impacto na saúde humana, não justificaria você eliminar, fazer um movimento para eliminar tantos cães se esse movimento não traria tanta mudança na situação da saúde humana. Só no caso, então, de ser um lugar endêmico onde está havendo, então, um impacto direto na saúde humana, que, então, a eutanásia seria imprescindível. Mas um ponto muito forte na OMS é que eles sempre destacam que então, a eutanásia tem exemplos de que funcionam, que as pessoas teriam dificuldade para aceitar isso, só que isso muito voltado para os cães domésticos, os cães que têm uma família, que vivem dentro de casa. Para os cães de rua, eles sempre têm frases mais diretas, mais claras de que é preciso combater eliminar os cães de rua, que a eliminação desses cães de ruas é essencial para a saúde pública e que ajuda no combate a várias outras zoonoses. Aí eles citam a raiva e tem várias outras que aparecem que, então, a questão do cão de rua é sempre central. Então, quando eles falam de cão, eles têm uma diferença entre o cão que vive na rua e o cão familiar. O cão de rua, a recomendação é sempre que esses cães sejam eliminados de alguma forma, mesmo que seja via eutanásia, porque é uma questão bem séria, e eles lidam de uma forma mais rígida, assim, do que em relação aos cães domésticos, que aí eles abrem mais margem para que a população possa tomar outras medidas a partir de ações mais individuais. Aí já em 1990, o discurso começa a se ajustar melhor, e a estrutura básica de combate à leishmaniose em relação aos cães fica mais claro. Então, a ideia vai se fortalecendo no sentido de que, caso seja possível eliminar os cães soropositivos, isso deve ser feito. Se for possível, sempre é melhor que seja feito, porque elimina risco. E aí, inclusive, eles começam a dar mais recomendações mais específicas em relação a como fazer isso. Então, eles dão a forma de como você deve matar o animal de forma mais humanizada e tal. Então, eles vão começando a ser mais específicos, e vão dando mais informações sobre como fazer a detecção desses animais soropositivos, e a partir da detecção desses animais, como eliminar esses animais.
Então, só que eles nunca esquecem de destacar que essa é uma tarefa que provavelmente não vai ser tão fácil, porque esses animais, eles possuem, principalmente os animais domésticos, eles têm algum tipo de valor para a pessoa. E não necessariamente só o valor sentimental, que é o primeiro que a gente pensa, é, que eu coloquei aqui no meio, mas também tem valor financeiro. Então, muitas vezes o animal ele é bem, ele tem um valor financeiro alto, tem um mercado grande por trás da venda de animais, e não só dos animais em si, mas de todos os produtos e o mundo que cerca o animal. Então, tem um interesse financeiro muito forte em cima disso, e aí isso se dá não só também ao dono do animal, mas também aos profissionais que vivem desse mercado. Então, as pessoas que têm, por exemplo, lojas de agropecuária, de pet shop, os veterinários, todo esse mercado, e também os valores práticos, então as funções práticas que os animais exercem. Eu coloquei aqui o exemplo de um cão pastor, mas também em relação, por exemplo, à segurança, outros tipos de ação que o dono precisa do cão para alguma atividade prática. E ainda nesse documento, então, ele ressalta então que a maior parte dos países tem essa dificuldade de aceitar a eutanásia e não costumam fazer, principalmente ligadas aos cães domésticos. Então, cada vez mais as pessoas estão buscando tratamento para evitar que o cão sofra os danos dessa doença. Então, a leishmaniose é uma doença que causa um dano físico no animal, e o tratamento que existe, que já existe, ele tem essa função de ter essa cura clínica para o animal. Então, só que aí começam a entrar alguns problemas. Ele tem uma cura clínica, só que ele não elimina o parasita do animal. O parasita continua lá, e esse tratamento também, ele não é só dado uma vez, ele precisa ser tomado de forma periódica. Então, tem tratamentos que são aplicados 2 vezes ao ano, tem um tipo de tratamento que é só uma vez ao ano, mas mesmo assim é periódico, e esse tratamento geralmente custa caro. Tem pesquisas que mostram que quando o cão está com o tratamento certinho, realmente há uma diminuição da chance desse cão contaminar um vetor que vai contaminar outros animais e outros seres humanos. Só que se você, muitas vezes, o dono do cão, ele começa a fazer o tratamento quando o cão está sofrendo, ele está tendo os danos, só que depois ele para de fazer o tratamento porque o cão não apresenta mais nenhum tipo de sintoma, e aí o parasita ele começa a se espalhar de novo quando esse tratamento começa a cessar. O documento também destaca que algumas atitudes legais do Estado frente por exemplo, a obrigatoriedade do médico veterinário avisar a vigilância sanitária quando encontrar algum animal soropositivo, certificação de transição de animais entre estado, certificação de que esse animal não está doente quando você vai transladar ele de um estado para o outro. Só que mesmo assim, essas ações, elas são elas são complicadas, assim, porque muitas vezes o cão está assintomático, e o controle da movimentação desses animais pelo território não é tão simples. Mas mesmo assim, o quanto mais de informação que você puder passar previamente sobre casos de animais infectados, é melhor para o combate. Outra coisa importante que a OMS desde o começo fala é que você também, para essas campanhas de controle de reservatórios e vetores também, é importante que você associe essas campanhas com outras campanhas de outras doenças. Então, do vetor, é muito comum a associação com a malária, com a doença de Chagas, pela questão do combate do vetor. Em relação ao controle dos cães de rua, por exemplo, está associado a outras zoonoses. A principal dela é a raiva, mas também tem outras doenças que são transmitidas por animais. Então,
E é sempre voltando nisso, a OMS sempre bate nessa tecla de como é importante para a saúde pública o controle desses animais de rua e como é perigoso manter esses animais soltos, não só pela questão da leishmaniose, mas por todas as outras doenças também que esses cachorros podem estar transmitindo. Outra questão interessante é que já nessa época a OMS bate nessa tecla que é uma coisa que o Uruguai tá trabalhando, que é a questão do registro dos cães. Então a importância de você ter um registro dos cães, já que esses cães eles estão vivendo no ambiente doméstico e eles têm uma dinâmica muito próxima a outros seres humanos, então, como a gente vê, impactando diretamente na saúde pública. É importante que esses animais tenham um registro, e não só um registro, por exemplo, um registro, um CPF para os cães, mas também uma vigilância sistemática de saúde da população canina em relação a todas essas doenças. Tanto em relação à leishmaniose, mas como você está vendo aqui, a leishmaniose, muitas das ações, tirando, por exemplo, o diagnóstico sorológico para detectar leishmaniose, todas as outras, elas ajudam a combater outras doenças também. Então, as campanhas feitas em conjunto saem mais baratas e também tem uma legitimidade maior para justificar, por exemplo, recursos públicos utilizados. Outro ponto importante é que como a gente não tem, isso a gente vai falar mais também, como a gente não tem, por exemplo, uma vacina que já tem uma justificativa de utilização como saúde pública justificada, muitas das ações que podem ajudar a combater a leishmaniose são ações que partem do individual. Então, cuidados sanitários na sua própria residência, você manter o seu animal fora do contato com esses vetores, você manter um ambiente higienizado, você manter o seu animal vacinado para outras doenças também, você manter todo esse cuidado quando você toma a escolha de ter um animal. É muito importante que hajam sempre campanhas para motivar a participação comunitária nesse movimento no combate a essas doenças, essas zoonoses relacionadas a esses animais domésticos. Então, campanhas, eventos, são sempre interessantes. Outra coisa também que eles falam, eu acho que está até mais para frente, mas eu acho que cabe falar aqui agora, é que eles também dão algumas estratégias de como você, por exemplo, fazer campanhas para convidar as pessoas a virem fazer os testes para ver se seus animais estão doentes. E como fazer esse tipo de campanha, por exemplo, fazer um evento num local específico onde você chama as pessoas, ao invés de você ir na casa de cada um, você, além de facilitar o seu trabalho e provavelmente conseguir testar mais cães, você ainda cria essa movimentação de participação comunitária a respeito desse determinado assunto e ajuda as pessoas a estarem mais em contato sobre as informações sobre a doença quando você estimula elas a participarem de um evento externo, não necessariamente só uma conversa dentro de casa. Então agora eu vou falar um pouquinho individual de alguns países que tiveram sucesso utilizando a eutanásia, outros que tiveram sucesso fazendo outras coisas também, como por exemplo a Índia, que eu vou mostrar mais pra frente. Então o caso da China é o exemplo mais utilizado de como você utilizar 3 medidas específicas e de forma conjunta podem ser muito eficientes no combate da leishmaniose. Então, quais são essas 3 principais medidas? A primeira de todas é o tratamento das pessoas que são infectadas com a doença. Isso é importante ressaltar que atualmente, mais do que até nessa época, atualmente os tratamentos para leishmaniose visceral são muito eficazes e a taxa de morte de pessoas que são tratadas é baixíssima. Então, é por isso que também esse é um fator que causa tanto impacto no fato dela ser uma doença tão negligenciada, que é esse fato de que se a pessoa é tratada, provavelmente ela não vai morrer. Só que é o contrário, caso ela
pegue a doença e não seja tratada, a taxa de morte é altíssima. Então ela é uma doença meio 8 ou 80. Se você trata, você provavelmente consegue se recuperar. Se você não trata, você tem boa chance de ter mais complicações. E aí nessa época 1950, na China, o Kala-Azar afetou muito forte a China, por volta de 600 mil pessoas afetadas com Kala-Azar. E durante esses 8 anos de campanha, eles fizeram de uma forma bem rígida esses 3 passos, que é o tratamento em massa dos pacientes, a eliminação de todos os cães positivos e a utilização de inseticidas contra os vetores. Só que aí, anos depois, na Revolução Cultural Chinesa, essa doença voltou para o país, mas até hoje ela se mantém em níveis baixos e controlados. Não chegam nem perto do que aconteceu na década de 50. Então eles realmente conseguiram vencer essa doença e a partir daí a doença não foi totalmente eliminada do país, mas a partir dali a doença não obteve taxas tão altas e só taxas baixas e controladas. Outro caso de fogos de artifício aqui. Outro caso de país que conseguiu eliminar eliminar completamente a doença foi o caso do Chipre, que também teve essa campanha mais rígida e iniciou não por causa da leishmaniose, mas por causa de outra zoonose, que é essa equinococose, e que é uma doença que também é um parasita e que ela é transmitida mais pelas fezes dos animais, e quando alguém entra em contato com as fezes dos animais, elas podem pegar essa doença. E isso é um caso importante porque mostra como você fazer combate a doenças, várias doenças ao mesmo tempo, pode ser eficaz. Então a campanha para uma pode ajudar a solucionar várias outras também. O caso da Índia é um caso interessante, porque eles não tiveram tanto o foco na questão da eutanásia. Eles tiveram um forte foco na questão do controle vetorial e do tratamento. E até hoje, quando a gente vê notícias sobre a Índia, a questão do Kala-Azar, a questão do tratamento é muito importante. E um dos principais países de atuação dos Médicos Sem Fronteiras, além de países africanos, como por exemplo Sudão do Sul, é a Índia. E o resultado que os Médicos Sem Fronteiras e também a Índia, antes dos Médicos Sem Fronteiras, tiveram adotando uma política de tratar todos os pacientes que contraírem a doença, mostrou como há um impacto grande para a saúde humana. Não necessariamente a saúde animal aqui, não entra o aspecto animal, mas como a saúde humana, quando você investe numa política de tratamento forte a essas pessoas que pegam essa doença, você diminui drasticamente a quantidade de mortes por essa doença. Então, essa é uma questão importante, porque a ideia é o seguinte: se você investe bastante nesse ponto do tratamento, não necessariamente você tem que se preocupar tanto com a questão da leishmaniose visceral canina, porque se você, nesse sentido, se você ainda não tem uma vacina para isso, para prevenir, e a quantidade de isso vai mais para o caso do Brasil, que tem essas críticas, no sentido de que se justificaria a eliminação em massa de centenas de animais, sendo que em alguns locais o número de seres humanos que são infectados com a doença são muito baixos, e essas pessoas que são infectadas, caso tenham tratamento imediato, é muito raro que elas venham a óbito. Então, por isso que isso se relaciona com aquele primeiro documento da OMS, que diz o seguinte: a eutanásia em massa de animais só se justificaria num caso onde o número de casos em seres humanos esteja assumindo valores relevantes, porque caso não esteja atingindo
tão fortemente seres humanos, não se justificaria então a eliminação tão grande de animais, se o impacto na saúde humana não está sendo tão grande. E aí essa questão do tratamento é mais um argumento que fortalece esse aspecto, já que o tratamento é bastante eficaz. Outro caso interessante é o caso da Rússia, que adotou também as mesmas medidas que a China adotou, e assim como a China, eles chegaram numa situação onde a doença estava praticamente erradicada, mas geralmente acontece algum evento político, alguma guerra, algum evento bélico que acaba trazendo de volta a doença para o país, mas felizmente esses países que conseguiram em algum período erradicar quando tiveram problemas mais graves, eles não voltaram a ter níveis tão altos. E o Brasil também é um exemplo, como a gente já viu nos anos 1950, 1963, eles adotaram as mesmas medidas e o decreto presidencial de 1963, do João Goulart, que determinava que o Departamento de Endemias Rurais ele ia tratar dessa questão da leishmaniose. As medidas, essas 3 medidas principais, são também as 3 medidas que o Brasil passa a tomar. Então, ver que o Brasil então desenvolve esse decreto muito baseado nessas experiências internacionais que tinham na época, que a China, a Índia, a Rússia, que tiveram problemas com essa doença e resolveram, e a OMS, que dava essas recomendações a partir do exemplo desses países. Então, a legislação brasileira sobre a doença, ela está ali integralmente associada com essas experiências dessa época dos anos 1950 e 1960. E também quando as três camadas que são os 3 pontos fundamentais para o combate à doença, que é o tratamento dos casos humanos, a eliminação dos cães soropositivos e as campanhas contra os flebótomos utilizando pesticidas e tudo mais. Esse movimento continuou também durante a ditadura, nos anos 1970, 1980. Inclusive, esse período, a OMS destaca a grande quantidade de testes que o Brasil fazia todos os anos. Então, é uma massa de animais e seres humanos testados nessa época, principalmente nas regiões Nordeste, e a parte leste da região Norte também. Isso. Então, a OMS também ela passa a destacar que essa doença, mesmo que a gente tenha experiências mais concretas de combate registradas sobre essa doença em relação a populações grandes, ali para a década de 1950, ela destaca que essa doença ela já tem uma primeira descrição médica oficial em 1756, só que você tem imagens e registros históricos que demonstram que essa doença provavelmente ela já está entre nós aí principalmente especificamente, quer dizer, em relação à América do Sul, desde do século I. Então, o registro mais antigo que se tem, que eu encontrei, é essa imagem, essa estátua inca, que o rosto e o nariz da estátua é muito parecida com alguns sintomas das pessoas que pegam essa doença. Então, aí a OMS sempre tenta deixar claro então, que essa doença então, é uma doença que pode ser controlada. Então, sempre voltando para essa pergunta da justificativa da eutanásia, porque a eutanásia está dentre essas 3 categorias de ações, que foram as 3 categorias de ações que tiveram experiências bem sucedidas em países, principalmente nesse período dos anos 1950, 60, 70 e 80. E aí eles destacam que no Brasil, nos anos 1959 a 68, teve uma redução de quase 70% do número de casos. Deixa eu ver se... Aí ele dá exemplo de alguns outros países também que utilizam
essa metodologia. Eu adicionei o Irã aqui também, que é um país que teve uma curva decrescente utilizando a eutanásia de cães e massas, mas claro, sempre associado às outras duas categorias também, que é o tratamento em massa dos infectados e o controle dos flebótomos. Eu já falei aqui da combinação de campanhas. Aí ele fala, eles também tratam um pouquinho sobre algumas coisas importantes que para você detectar com certa de forma prévia essa doença, para que ela não chegue num nível que você tenha problemas relacionados diretamente à saúde humana. Então é sempre importante você detectar essa doença num estágio onde a transmissão, o nível de transmissão dela nos animais esteja no nível baixo e que não tenha atingido ainda os seres humanos. Porque se você esperar para só combater a doença quando tiverem já seres humanos sendo infectados e morrendo com a doença, o combate é muito mais complicado. Então ele destaca dois tipos de detecção. Então a detecção passiva, então a partir sempre dos médicos veterinários e outros profissionais tem mais contato direto com esses animais no dia a dia. Então a ideia é de que sempre que um animal for detectado com alguma doença, a vigilância sanitária já deveria ser avisada para que possa criar um mapa daquele município, daquele estado. E aí a detecção ativa está ligado àquela ideia que eu falei um pouco mais na frente, que eu ia falar aqui, mas acabei falando antes, que é essa ideia de que se você cria eventos que as pessoas possam vir até você e possam, de certa forma, serem incluídos num local para discutir esse assunto, estarem com mais contato, conversando com outras pessoas, é mais fácil, tanto na questão de o número de animais que você vai poder atender, se as pessoas virem até você em vez de você ir na casa das pessoas, de porta em porta, e essa sensação de grupo e de confraternização em relação a discutir mesmo a doença de forma comunitária. E aí a questão da eutanásia sempre está como uma recomendação, principalmente em relação ao controle dos animais. Então aí o manual de vigilância, então, que é desenvolvido no Brasil pelo Ministério da Saúde em 2003, e que a última impressão, se eu não me engano, foi em 2014, mas não teve praticamente nenhuma mudança significativa, é mais em relação a texto, essas coisas, mas em relação ao fundamento do manual, ele permanece praticamente inalterado desde 2003. E quais são as bases desse manual de vigilância e controle, então? As bases são as mesmas bases que você tem, que são ramificadas dessas experiências internacionais e desse decreto, então, e esse modelo de tratamento que foi feito no Brasil durante todo os anos 1950, 60, 70 e 80 no Brasil, e que teve uma diminuição de ações em relação à leishmaniose visceral a partir da redemocratização, da mudança de política de saúde. A leishmaniose foi uma doença que teve, de certa forma, um impacto negativo em relação a, por exemplo, número de testes que se faziam, né, nessa outra época do Brasil. E também há uma discussão interessante que a Marcia sempre faz também, que é essa questão com essa mudança de paradigma no sistema da saúde. Antigamente você tinha um órgão mais centralizado que conseguia desenvolver planos ao longo de espaços entre diferentes estados. Então, os planos que eram feitos na região Nordeste para testes, controle de cães e mosquitos, eram feitos de uma forma geral para um espaço geográfico que não necessariamente encontrava barreiras ali. Com a mudança, talvez esse tipo de ação mais global desses órgãos que eram mais centralizados, talvez tenham tido alguns problemas. E aí, então,
se a gente for resumir, quais são as três principais indicações, de novo, tratamento das pessoas infectadas, eutanásia dos animais soropositivos e eliminação dos flebótomos. Uma coisa interessante aqui é que até 2003, quando eles publicam esse artigo, você já tinha informações suficientes de tratamentos para animais para que esses animais possam ser curados em seu estado clínico. Só que o Manual de Vigilância do Ministério da Saúde, ele opta por ter uma linguagem mais dura em relação ao tratamento, no sentido de afirmar que o tratamento não é recomendado, não tem eficácia e que tem baixa efetividade. E se você dá medicamentos humanos para animais, você tem um risco de seleção de parasitas resistentes, que é uma coisa importante também, que a OMS vai começar a se preocupar um pouquinho mais para frente, mas o Ministério da Saúde já em 2003 já deixa isso bem enfatizado. Vou começar a acelerar porque estou enrolando demais já. Uma coisa importante é que em 2004 você teve um grupo de trabalho de cientistas especializados em leishmaniose da Organização Mundial da Saúde para pensar como resolver principalmente problemáticas relacionadas à América Latina, e como o Brasil é destaque, bem focado na questão do Brasil. Então, teve uma crítica bem séria em relação à ação do Brasil em relação à eutanásia, e algumas possíveis problemáticas que esses grupos apresentaram é a relação ao atraso na amostragem. Então, nesse sentido, o cão ficava doente, ele demorava muitas vezes muito tempo para ser diagnosticado. Depois, além disso, de ser demorado muito tempo para ser diagnosticado, quando você fazia o teste sorológico, você demorava semanas, às vezes, para ter o resultado, e depois ainda demorava muito tempo para que esse cão, de fato, fosse ser eutanasiado. E isso no sentido de que a política do Brasil é claramente essa direcionada para eutanasiar todos os cães positivos. Então, se você tem essa proposta de política pública, você tem que cumprir ela de uma forma rígida, porque se você não cumprir, você só vai estar eliminando cães e deixando uma margem que vai manter esses cães sempre se retrocontaminando. Então, e aí o outro destaque é esse conflito que a gente trabalha, que é a questão até o próprio relatório usa essa expressão, má vontade dos donos dos animais entregar seus animais para eutanásia. Um pouco para entender, eu trouxe um gráfico que a gente colocou no nosso artigo, que eu e a Márcia a gente publicou. Essa área aqui entre a linha vermelha e a linha azul são aqueles animais que são soropositivos, mas que eles acabam não sendo eutanasiados. E aí isso é complicado porque você acaba eutanasiando muitos cães, só que essa margem que você abre para alguns que não são eutanasiados são os cães que acabam de novo contaminando outros cães. Então, nesse sentido, você só vai apagando fogo, vai apagando incêndio, mas não resolve o problema. No início, a gente pode ver até aqui em 2010, as linhas são praticamente juntas, tá vendo? Porque realmente a ideia no início, quando apareceram os primeiros casos, era ser extremamente rígido com isso. Então, todos os cães nesse período que eram detectados com a leishmaniose aqui em Florianópolis, eles eram automaticamente eutanasiados. Então, você vê que, inclusive, teve uma taxa próxima a 20 aqui, e ela foi diminuindo até cessar. Quando voltou, essa política já não funcionou da mesma forma. Então você teve um espaçamento, por exemplo, aqui foi detectado alguns cães e só algum tempo depois, alguns meses depois, esses cães foram eutanasiados. Então esses espaços de tempo de ação são uma das problemáticas que a OMS diz para o Brasil, porque essa política não está funcionando, junto com o fato de que você mata muitos cães, só que você deixa de eliminar muitos cães, e muitos desses cães que não são eliminados, você não tem uma atenção específica para eles. Você não sabe se eles estão se tratando, você não sabe se eles estão... você não tem um monitoramento sobre esses cães que não são eutanasiados. Aí a discussão, por exemplo, sobre as coleiras, e eles ressaltam a importância das coleiras, só que o problema das coleiras é muito relacionado a uma questão
financeira mesmo, porque as coleiras elas precisam ser repostas no máximo de 8 em 8 meses e, 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 e você precisa que muitos cães estejam utilizando essa coleira. Então, em questão de política pública, você teria um gasto recorrente muito alto para estar controlando essa doença específica e qual é a aposta principal desse grupo de trabalho? E aí que vai se dar a principal aposta de todos os trabalhos científicos que eu estava vindo para resolver essa questão da leishmaniose é a vacina. Então já tem algumas vacinas sendo produzidas, só que nenhuma vacina ainda que tem uma comprovação da eficácia do seu custo-benefício como política pública. Só que todos esses cientistas ressaltam a importância do investimento em pesquisa para que essa vacina seja desenvolvida o quanto antes. E aí isso a gente pode ver para várias outras doenças, onde se você tem uma doença que precisa de um reservatório e que esse reservatório ele é necessário para que essa doença se propague, é muito melhor você investir recursos para desenvolver vacinas para esse reservatório, esse animal, que é uma quantidade muito menor do que você, por exemplo, investir numa vacina para os seres humanos tomarem e não se contaminarem com a doença. Então, como você pode vacinar um número reduzido de cães, é muito importante. A principal mecanismo que as pessoas deveriam estar investindo, que esses cientistas falam, é na vacina, porque o quanto antes essa vacina for, vai resolver grande parte dos problemas. Eu coloquei mais algumas coisas também, mas eu acho que... só para finalizar, então, em 2007 e 2009 teve um fórum de discussão de tratamento da leishmaniose, principalmente liderado por grupos de médicos veterinários, que queriam proibir a eutanásia e definir e modificar esse manual do Ministério da Saúde, que tem como principal ação a eutanásia. Só que qual foi o problema? Nesses dois fóruns, por ampla maioria, os cientistas, profissionais da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana, não consideraram que os materiais até ali apresentados eram de fato eficientes para que você pudesse dizer que a eutanásia não era mais necessária para combater a doença no país, principalmente onde muitos seres humanos morrem da doença. Então, a conclusão eu dividi em quatro pontos. Então, a eutanásia é uma medida eficaz? Depende do contexto. Em alguns contextos ela se mostrou eficaz, como na China, na Rússia e Chipre. No Brasil, antes da Constituição de 88, na antiga estruturação de saúde pública, parecia funcionar, mas no Brasil contemporâneo não funciona essa metodologia da forma que está sendo adotado, e isso é um consenso tanto dos cientistas que mostram que não está funcionando, tanto das organizações internacionais que apresentam que não tá funcionando essa estratégia brasileira. Em relação ao tratamento, o tratamento não elimina o parasita, mas pode apresentar uma cura clínica no animal. Então, o cão precisa continuar sendo tratado durante toda a vida, de preferência com cuidados para não entrar em contato com vetores. Só que ainda está no nível do tratamento individual. E então a aposta, assim como o pessoal fala que também tem um paralelo com a Covid, a aposta não está aqui nessa questão da leishmaniose, a aposta dos cientistas não estão no tratamento para leishmaniose visceral. A aposta dos cientistas estão na vacina da leishmaniose visceral, especificamente para os cães. Porque para os cães resolveria essa questão, tanto essa questão da eutanásia, quanto diminuiria a transmissão da doença a níveis que provavelmente não atingiriam mais os seres humanos, já que esses reservatórios animais são fundamentais para a disseminação da doença. Então, as vacinas não têm a comprovação do custo-benefício, mas mesmo assim são a principal aposta dos especialistas, e sempre que se fala disso, inclusive na entrevista que a gente teve com
com Mari Stendel, eu perguntei para ele por que será que a gente não desenvolve logo essa vacina, e ele falou, provavelmente tem interesses em relação a mercado e tal, mas é uma resposta bem difícil assim de responder por que ainda não foi para frente. Uma das justificativas também que eu vi em alguns textos é esse fator da doença ser uma doença negligenciada, e que o público de pessoas que morrem dessa doença são geralmente pessoas mais pobres e vulneráveis, exatamente por não terem acesso a tratamento, e porque essa doença ela muitas vezes está camuflada por trás de outros tipos de problemas de saúde, por exemplo, AIDS, todas as até pessoas que passam fome, todas as doenças que fazem o seu organismo ficar menos com uma imunidade mais baixa, favorecem que a leishmaniose te traga problemas mais graves. Então, muitas vezes as pessoas que morrem de leishmaniose, elas também já estão com outros problemas de imunossupressão altos, e acaba que, como essa é uma doença negligenciada, muitas vezes as pessoas que morrem por conta da leishmaniose acabam tendo seu relatório, por exemplo, morreu de fome. Isso é muito comum em países da África, por exemplo, que não tem tanto controle. E aí a relação das coleiras inseticidas tem essa questão que essa problemática de custos, que é um alto nível de reposição, que está tendo que repor toda hora grande quantidade de animais que precisariam estar utilizando a coleira para que realmente fosse uma solução para a saúde pública, mas ela é muito eficaz se for feita como atitudes individuais. Então, por isso a necessidade de aumentar o envolvimento populacional, para que as pessoas tomem consciência de proteger os seus animais com essas coleiras, esses inseticidas, que essas pessoas também, caso possam, vacinem os seus animais contra a leishmaniose com as vacinas que já são autorizadas, que não são de saúde, não são utilizadas como medida de saúde pública, mas podem ser usadas como proteção individual. E que quando o seu animal ficar doente, se você não quiser que ele seja eutanasiado, você tem que lidar de forma responsável com essa responsabilidade de manter o tratamento do seu animal durante todo o período, para que você não esteja contaminando outras pessoas. É isso, falei muito, mas eu acho que pra jogar logo tudo